Olá, colegas, aqui quem está falando é Evandro Antunes, presidente da Associação dos Agentes de Saúde do Estado da Bahia, a ASA, editor e escritor do blog Evandro Agente de Saúde. Antes de começarmos esse vídeo, eu peço que você dê aquele like, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho ao lado e ao clicar no sininho ao lado, coloca aquela opção todas, que isso significa que você vai receber todas as notificações do nosso canal quando a gente postar alguma novidade. E claro, compartilhe esse vídeo para que mais colegas tenham acesso a uma informação de qualidade e comente. Ainda pode ser críticas, elogios, principalmente sugestões, para que nós possamos melhorar o nosso canal e eu possa entender se está bom, se está ruim, onde eu posso melhorar e qual assunto você tem mais interesse, tá certo? Então vamos ao assunto do nosso vídeo. Está aí sendo repassada pelas redes sociais que a Câmara dos Deputados aprovou o adicional de salubridade em grau máximo para todos os profissionais que estão no combate à Covid-19. E isso, inclusive, eu cheguei a compartilhar no meu blog, mas eu reitero que essa informação é falsa. Eu peço desculpas, porque, como eu disse, eu repassei isso também no meu blog, e que pelo fato de estar em diversos outros sites, eu acreditei que era verdade, mas ao fazer uma pesquisa mais criteriosa, eu descobri que tratava-se de um engano. Então eu peço aqui a vocês desculpa, são 6 anos que eu tenho esse blog, quase 7 milhões de acessos, e sei que muitos colegas só confiam no meu blog pelo longo tempo e pelo fato da gente trabalhar com seriedade. Então vamos seguir. O que acontece? Na realidade não foi aprovado, vou repetir, nenhum projeto de lei que trata sobre o grau máximo de insalubridade para os profissionais que estão no combate à Covid-19. O que existem são projetos de lei e não é somente um. Existe atualmente 4 projetos de lei que estão aguardando o despacho do presidente para seguir o seu trâmite nas comissões, tudo direitinho para ir para a votação. Então o que eu vou fazer? Eu vou apresentar cada um destes projetos de lei e no final eu vou fazer um arremate para falar das dificuldades que nós vamos ter para a implementação de seja qual for a lei que seja aprovada. Então vamos lá. Eu vou seguir a ordem cronológica do mais antigo para o mais recente e aí eu vou tecendo algumas observações pessoais de cada um deles. O primeiro é o projeto de lei 744 de 2020, cujo relator é o deputado federal José Ricardo, PT do Amazonas. Esse PL ele garante o adicional de salubridade em grau máximo para os profissionais de saúde em hospitais onde há o atendimento de pacientes com suspeitas ou casos confirmados da Covid-19. E ele tem uma outra questão. Caso o trabalhador já receba insalubridade, por exemplo, ele recebe 20, então o empregador ele só vai ter que complementar para chegar aos 40%. A minha observação sobre esse projeto de lei é que ele limita muito somente aos trabalhadores que estão em hospitais. Então ele deixa de fora toda uma gama de outros trabalhadores que também estão ajudando a combater a Covid-19. Então essa é a observação que eu tenho nesse projeto de lei. O segundo PL que vamos tratar é o PL 830/2020, cujo relator é o deputado federal Heitor Freire, PSL do Ceará. Ele é um pouco mais abrangente do que o PL 744, porque ele abrange todos os profissionais da saúde, segurança pública, vigilância sanitária, corpo de bombeiros, limpeza urbana e todos os outros que estejam no combate às epidemias, majorando também o adicional de salubridade para 40%. Mas só tem um porém, o texto ele altera somente a CLT, que garante o adicional de salubridade. Na minha visão, ele não abrange os servidores que são de estatutos, os servidores estatutários, que são regidos pelo regime jurídico único. Então, os servidores que não têm vínculo com a CLT, que não são empregados públicos, todos os servidores
estão de fora dessa proposta. O que poderia buscar, talvez futuramente na justiça, era a fim da equidade, de equiparar os profissionais para receber também esse adicional. Mas aí eu acho que seria um caminho um pouco longo e tortuoso. O terceiro projeto de lei, ele é muito parecido com o PL 830, que é o PL 1351 de 2020, cujo relator é o deputado federal Hélio Leite, do DEM do Pará. Ele prevê a perseguição do adicional de salubridade no grau máximo, previsto no artigo 192 da CLT, para as categorias que irão atuar junto à calamidade pública provocada pela pandemia do coronavírus. Ele tem a mesma, se você ver, ele tem quase o mesmo texto do PL 830, só que é um pouco mais pobre. E tanto é que o relator que criou esse projeto de lei, ele pediu para tirar da pauta de votação. Na minha opinião, é devido a essa bem próxima aí desse PL do deputado Heitor Freire, então ele deve ter tirado por essa razão. O quarto PL, ele é exclusivo para agentes comunitários e agentes de combate às endemias, que é o PL 1402/2020, cujo relator é Luiz Nishimori, ele é do PL do Pará. Ele altera a Lei 11.350, que dispõe sobre a concessão do adicional de insalubridade para os ACS e os ACE, e ele também majora para 40%. Eu sei que alguns colegas vão falar que em 2018, Michel Temer ele aprovou um projeto de lei que trata, aprovou uma lei, né, que ele aprovou, virou lei, que trata sobre a questão do adicional de insalubridade para a categoria, mas eu quero ressaltar que esse projeto, que essa lei, ela trouxe alguns problemas, né? O primeiro, muitos colegas que não recebem o adicional de insalubridade ainda não estão recebendo por força dessa lei, porque o que a lei basicamente diz, olha, você tem direito ao adicional de insalubridade, mas para isso você também vai estar junto ao regramento da CLT. Então a lei ela não deixa claro a obrigatoriedade de pagamento do adicional de insalubridade. Ela remete a que seja feita uma perícia no local, a fim de que seja avaliada se para esse profissional o adicional de insalubridade ele tem direito ou não. E infelizmente muitos municípios não pagam o adicional de insalubridade porque alega que não tem esse laudo técnico. E claro que de forma totalmente intencional, eles também não contratam uma empresa para isso. Então, em alguns locais a categoria se organiza por si só, contrata uma empresa, ou o sindicato ou a associação, e assim eles tentam na justiça a garantia da lei juntamente com esse laudo. E também a categoria tem um outro grande problema. Geralmente quando é o município que contrata as empresas, e a maioria desses municípios não querem pagar o adicional de insalubridade, as empresas elas não dão um laudo favorável para a categoria. Claro, porque ela está sendo contratada pelo município e há interesses e acaba prejudicando o trabalhador. Então é uma lei que está lá, mas não tem uma aplicabilidade fática e fácil de ser resolvida dentro da categoria. Então, e aí eu vou fazer uma abordagem geral de todas as leis. O que acontece que eu acho que todas serão extremamente difíceis de serem implementadas, mesmo que elas sejam aprovadas no Congresso. Na minha opinião, todas as leis trataram do adicional de salubridade, mas não falou de um fundo de financiamento, quem iria bancar. Claro que a gente, numa suposição óbvia, a gente falaria, quem tem que pagar é o município, quem tem que pagar é o hospital que eu trabalho. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos também, não só numa crise do coronavírus, mas também em uma crise econômica muito grande. Então, o que esses deputados deveriam fazer era colocar que a União custeasse esse adicional de 40% para todos que estão em frente ao combate à pandemia, a fim de gratificar esses profissionais. Então, em vez de criar o adicional de salubridade de grau máximo, que crie como incentivo uma gratificação nacional única para aqueles que estão à frente da Covid-19. Tendo em vista que já foi aprovada na Câmara e com certeza vai ser aprovada no Senado a questão sobre o orçamento de guerra,
o Brasil ele vai ter recursos quase que ilimitados para custear o combate ao coronavírus. E nada mais justo também de valorizar os profissionais que estão na ponta. E aproveitando esse orçamento, que o governo federal faça o repasse para os trabalhadores. E a minha sugestão é que seja feito direto. Por exemplo, nós trabalhadores da saúde, nós temos o CNES, que é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Quer dizer, estabelecimentos e profissionais de saúde. Então, o município, os profissionais da saúde ir pelo CNES e fazer esse repasse e sugerir para cada município mandar a quantidade de profissionais que estão em frente à luta ao Covid-19 e esse dinheiro cair diretamente na conta do servidor. Claro que eu entendo o posicionamento dos deputados, porque eles não podem simplesmente criar uma lei que onere o governo federal, porque isso fere a lei de responsabilidade fiscal. O legislativo ele não pode criar leis que onerem o executivo, mas também fica a sugestão que eles indiquem esse projeto de lei, como o deputado José Ricardo do PT ele fez, para que o governo federal custeie, para ser mais preciso, custeie o pagamento desses profissionais. Ele entrou com um pedido de indicação. O que é o pedido de indicação? É quando o parlamentar ele utiliza essa ferramenta para sugerir que o órgão público ele se manifeste ou tome uma providência para formular projetos de lei que seja da sua competência exclusiva. Então vou dar um exemplo, vou pegar de novo o projeto do relator José Ricardo e a indicação, se eu não me engano, a indicação 156 ou 157. Mas eu vou colocar aí na tela a indicação que ele colocou no Ministério da Economia. Então o que ele fez? Ele sugeriu que o Ministério da Economia mandasse um projeto de lei para a Câmara dos Deputados para que a União custeie esse adicional de insalubridade. Então, após apreciado, o governo federal estaria chancelando a fim de efetuar o pagamento. Então, essa é o que deve ser feito, porque aí eu digo minha opinião geral. O governo federal ele pode até falar, agora é grau máximo. Aí os municípios vão falar, rapaz, a gente está quebrado. O estado vai falar, eu estou quebrado. E aí a empresa hospitalar que é terceirizada vai falar, eu estou quebrada por causa do coronavírus, da economia, aí vai dando essa desculpa. Eu sei porque nós já somos vítimas disso, né? Como eu dei o exemplo do adicional de salubridade, mas a gente não pode esquecer também da lei do piso salarial para a categoria. Ele foi aprovado em 2014, tem dotação orçamentária, os municípios recebem pontualmente o dinheiro da União, mas tem locais que até hoje o município ele não faz o repasse para os profissionais. Ele encome esse dinheiro e faz lá, sabe o que Deus sabe com esse valor que ele recebe do governo federal. Então, por essa razão, apesar de ver a boa vontade dos deputados e a preocupação com as categorias que estão à frente da Covid-19, eu acho um pouco difícil de implementação, e isso eu coloco até mais para os servidores públicos, porque para o ente privado a marreta da justiça é sempre mais pesada, e por essa razão que, apesar de tudo isso, eu entendo que a gente tem que criar uma forma de que a União ela custeie o pagamento desses profissionais. Então, pessoal, eu vou terminando meu vídeo por aqui. Eu quero lembrar vocês que não esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, clicar no sininho ao lado e, claro, compartilhe para todos os colegas e comente. Pode ser dúvidas, sugestões, elogios, tudo isso porque vai ajudar a melhorar nosso canal a crescer cada vez mais, tá bom? Até a próxima!